Tá aqui com um convidado bacana aqui, muito parceiro nosso no dia a dia. É o Luiz Datri da Nutanix. Tudo bom, Luiz? E aí, Gui, tudo bem? Obrigado pelo espaço, pessoal. Vamos bater um papo sobre IA hoje, explicar um pouquinho o que a gente está conseguindo ajudar os clientes, né, ultimamente, e como a gente está trabalhando com esses assuntos. Acho que vai ser legal compartilhar com o pessoal aqui participando nessa sexta com a gente. Legal. Aqui comigo também está o Davi, né, Davi? E aí, pessoal, bom dia. Estamos aí para poder esclarecer algumas coisas para vocês aí. Bacana. Ah, bom, deixa eu abrir aqui para vocês o modo apresentação, para a gente também dividir o conteúdo aqui com vocês. Compartilhar aqui no Teams. A tela. Pessoal, por favor, já está certinho para mostrar aqui. Está mostrando já, né, pessoal? Já está aparecendo na tela, já. Bom, vamos começar aqui. De novo, reforçando aqui o agradecimento. Esse webinar vai estar gravado, tá? Depois até, inclusive, vai ser publicado no YouTube da Positivo Empresas. Então, todo mundo vai poder depois recompartilhar. Inclusive, por favor, pessoal, expandam o máximo que vocês puderem para outros contatos, colegas, pessoas que têm interesse também, inclusive, até de se aprofundar em inteligência artificial. O nosso bate-papo hoje tem como foco falar não só de inteligência artificial, mas também como que a jornada para você obter isso para a tua empresa e o quanto é complexo você fazer isso com pouca estrutura, né, para isso. O quanto é importante você gerenciar o ciclo de dados do que essa inteligência artificial vai gerar para a empresa, né? Não adianta você ter uma inteligência artificial e você não poder direcioná-la corretamente ao negócio, né? E como que a Nutanix ela é uma solução extremamente robusta e ideal para você fazer esse tipo de administração e orquestração, tá? Ah, deixa eu começar aqui. Ah, primeiro ponto, tá, pessoal? Antes de começar, só queria reforçar uma coisa, porque a gente também tem convidados que talvez não conheçam essa parte também da Positivo como uma empresa de solução para data center, tá, pessoal? Hoje a Positivo, ela já atua em 100% do território nacional, são mais de 35 anos de experiência, ah, enfim, temos mais de 150 milhões de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso, pessoal, além de abrir um leque gigante, tanto para a parte de devices, mas também para apoiar os nossos clientes em relação à transformação digital, se tratando desde soluções para data center até em apoio em soluções multi-cloud, tá? Por isso que a gente tem essa parceria, né, com a Nutanix, que, enfim, tem N ferramentas para entregar esse tipo de soluções corporativas, tá? Enfim, vamos começar falando um pouquinho dos fundamentos, tá, pessoal? Já que a gente já deu essa introdução da capacidade da Positivo. Não vamos ser muito maçantes, né? Acho que Porque o tema não deixa de ser um tema difícil, né? Mas a gente está aqui para descomplicar um pouco, né? exatamente. Então a gente vai abordar um pouquinho aqui dos conceitos, né? De inteligência artificial. Todo mundo fala do chat GPT, né? Todo mundo. Exatamente. Foi o que popularizou a inteligência artificial no mundo, né, pessoal? Foi o ChatGPT. Sem ele, a gente já tinha várias ferramentas de inteligência artificial, mas o que popularizou realmente foi o ChatGPT. Cara, e assim, compartilhando um caso de uso, né? Eu usei o ChatGPT essa semana para me ajudar a tomar uma decisão pessoal. Eu e minha namorada, a gente acaba sendo muito indeciso, e aí eu subi dois documentos que eu tinha
Era duas propostas que a gente estava olhando para contratar um serviço e a gente não sabia com qual profissional ia seguir. Aí eu subi as duas propostas no ChatGPT e falei, cara, me ajuda aqui a tomar uma decisão. Ele analisou todos os documentos, fez uma análise comparativa, colocou os pontos principais de cada um. Aí depois eu ainda pedi para ele tomar uma decisão, escola, mas agora você tem que se posicionar. Se eu não consigo, você precisa tomar essa decisão por mim. Truquei ele, falei, se posicione, e depois eu ainda falei para ele, por que não a outra pessoa? E foi muito legal, cara. É uma coisa que vem para ajudar. E é legal porque não só para a gente ajudar os clientes a suportar dentro da plataforma, mas a própria Nutanix está incentivando o uso das soluções, né, de IA internamente na Nutanix. Então, porque a gente sabe que ajuda com produtividade principalmente, né? Então, dentre os casos de uso que a gente vai discutir um pouco, a questão de produtividade é muito importante. Sim. Então, se estima, né? A gente acabou de receber uma funcionalidade interna, hoje uma tecnologia de IA interna, que ela está correlacionando diversas aplicações que a gente tem. Então, a gente tem o nosso aplicativo de mensageria, o nosso Google Drive, o nosso OneDrive. Então, está tudo sendo conectado e espera reduzir, por exemplo, acho que era de 2 a 3 horas de tempo, né, Uhum. por semana dos funcionários através dessa solução e cada vez mais conectando aplicações. Então, hoje, em vez de a gente não caber ou ir no chat, putz, conversei com o Davi sobre tal assunto, num tal grupo, a gente consegue perguntar para a IA e ela traz essa resposta. Então, é legal ver que cada vez mais a gente está tendo esses casos de uso na prática, né? No Verdade. nosso dia a dia sendo inseridos, e vai ser uma rotina para todo mundo isso. Isso realmente agiliza, né? Tanto todas as empresas com relação a isso, tem outros casos também, até mesmo automotivo, que já tem usado ferramentas de unificação desses processos para juntar os times e fazer com que a entrega, por exemplo, de uma montagem de um carro seja mais rápida, por exemplo, tudo utilizando inteligência artificial. É muito bacana. E aí, assim, dos conceitos, pessoal, eu quis deixar até essa tela inicial também, porque tem algumas pessoas que estão começando a iniciar nesse mundo, acha que só existe a IA generativa, não existia nada ainda. Acha que é tudo muito novo, né? Mas Tudo novo. todo o conceito de IA, né? Eu estava lendo umas matérias que acho que remete a pelo menos 50 anos. Exatamente. Sim. A única coisa que difere é o poder computacional que a gente tinha na época, né? Que não se compara com o que a gente tem hoje. E lógico, tem muita coisa ainda a se desenvolver, mas não é nada relativamente novo, né? Exatamente. Sim. Então, assim, contextualizando, né, a inteligência artificial, ela basicamente, ela são sistemas e softwares, né, que é justamente para trazer e agilizar tarefas, geralmente que antes eram mais manuais, Exato. e automatizar isso de uma forma inteligente para os humanos. Foram se desenvolvendo, né, formas de você pegar essas inteligências, esses scripts, etc., utilizando informações e dados para poder aperfeiçoar isso. E através desses dados, inclusive, trazer mais informações para determinadas tarefas, Sim, né? Então, exatamente. um bom exemplo disso, que eu gosto de exemplificar, de inteligência artificial, quantas e quantas ferramentas que hoje a gente tem já no próprio celular, ou até mesmo em serviços web, que você já faz, por exemplo, uma pesquisa do Google, né? Uma tradução simultânea. ah, ele já tem uma certa um banco de dados ali para ele, por exemplo, fazer uma tradução de um texto em inglês para português. Sim. E ele está fechado aquilo ali, né? O ChatGPT, através das redes neurais, né, do Deep Learning, o que ele começou a fazer? A juntar outras funções, estudar aquilo, né? Trazer padrões para aquele tipo de informação, de comportamento, para poder expandir esse tipo de respostas, né, e ações com inteligência artificial. Ah, aqui a gente fala um pouquinho de quando que começou a popularizar, né, como foi criado. A gente tem um paper aqui que foi disponibilizado pela Google em 2017, que teve esse conceito, né, de fazer um pré-treino, né, transformar toda essa junção de dados aí. Eles pegam dados desde livros do Google Exato. Books, todas as bases do Wikipédia, enfim, uma série de dados diversos, enfim,
são bilhões de parâmetros, né? Já estamos chegando na nova versão, chegando até em trilhões, né? Sim. E é através desses parâmetros eles conseguem pré-treinar a inteligência e fazer com que ela consiga trazer, por exemplo, as respostas que a gente tem construída de uma pergunta no chat GPT, né? Exatamente. É uma coisa que é legal, né? A gente passar esse paralelo, porque acaba tendo uma sopa de letrinhas nova, né? Todo esse mundo de IA, a parte de GPT, os LLMs, dataset, inferência. E um exemplo que é legal, né? De compartilhar com o pessoal para trazer isso mais para o visual, né? Por exemplo, assim, tudo começa com uma tarefa que você quer simplificar, que nem você colocou, né? Aí eu tava vendo um exemplo que era engraçado, assim, para trazer de um jeito simplista, né? Você quer fazer um sistema que consiga, por exemplo, distinguir cachorro de gato. Então você desenha esse seu primeiro software e aí você tem que ter nesse seu primeiro repositório que você vai treinar a sua solução, cara, pegar foto de todo tipo de cachorro para ele começar a entender e criar um padrão do que é um cachorro. Exatamente. E aí você começa a fazer esse primeiro pool de recursos, né, para ele fazer esse treinamento. Depois você começa a testar, né? Coloca uma foto de um gato ali no meio para ver se ele vai conseguir distinguir se aquilo se De assemelha. casos que o cara tem uma rosquinha, para Exato. diferenciar uma rosquinha de um cachorro, né? De um gato. Exatamente. Então, primeiro você precisa ter essa base, que é isso que você comentou que o Google fez, né? De olhar uma biblioteca existente para pré-treinar uma Eu mandei solução. um de 1 minuto E uma pra vez ele que a mandar solução agora. começa a ser mais assertiva, ela mesmo começa a identificar e ter aquele caminho que ela está tomando como um Exato. parâmetro, assim, olha, toda vez que eu estou chegando, fazendo esse processo, eu estou analisando esses pontos, por exemplo, da imagem, eu chego no cachorro aqui, eu tenho uma porcentagem maior de acerto, E né? uma questão dessa interessante, voltando um pouco para o GPT, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, ele também nos faz uma pergunta se aquilo ali é assertivo. Exato. Você gostou da minha resposta? Isso você colocando como sim ou não também alimenta ele para deixar cada vez mais assertivo a resposta. Exato. E esse é o padrão, né? Porque toda vez que ele chega num resultado, ele precisa ter uma confirmação, né? Nesse Exato. processo de treinamento. A gente fazer uma associação com uma rua, né? Então vamos dizer, você tem 4 faixas numa rua, se ele tá indo numa faixa que é a mais rápida, posso colocar assim, ele precisa desse feedback, ele vai falar, putz, se eu for sempre na faixa da esquerda, eu consigo fluir melhor no trânsito. Exato. Então você vai dando esse feedback, ele vai aprendendo esse caminho, e uma vez que você começa a ter os resultados satisfatórios, você fecha ali o que a gente chama que é o LLM, né? Que é o modelo de linguagem. Exato. É o modelo que ele já foi o quê? Pré-treinado e ele já está ali apto ali para executar a sua tarefa. Então esse é o primeiro conceito, que é o modelo de linguagem, é essa aplicação que já passou ali por uma sabatina de treinamento. Verdade. E depois a gente vai ao que a gente chama de inferência, né? Que é justamente a gente fazer o quê? Testar essa aplicação com imagens que ela não foi pré-treinada. Então a gente vai testar ela na vida real. Então eu vou testar com a foto do meu cachorro, com a foto de um gato totalmente que sai do padrão. E aí a gente tem esses principais termos, né? Que é a criação da linguagem, o LLM ali, o modelo de linguagem, e depois a inferência, que é de fato quando a gente testa, né? Exatamente. Então a aplicação geralmente segue esses fluxos, né? E isso daí, pessoal, que o Data está falando é interessante, porque isso é o conceito inicialmente básico do machine learning, né? Que é aí que entra todo esse conceito de a gente colocar, popular os nossos dados, criar os nossos dados e fazer esse treinamento. Quando a gente vai para o outro lado, que é um pouco maior, que é o deep learning, é quando a gente entra na rede neural. Exato. Nessa rede neural, ao invés de você usar somente um banco de dados, por exemplo, você pode usar vários tipos de bancos de dados para fazer essa pesquisa e também, claro, trazer mais resultados assertivos para você. Isso que é interessante, né? Então, assim, você realmente, se você coloca você tem seu próprio banco de dados, pessoal, vamos dizer assim, você tem, vamos dizer, 1000 imagens para você fazer esse teste, correto? Contudo, você pode, num deep learning, você ter vários bancos de dados e, claro, você pode ter centenas de milhares de imagens para você fazer esse teste. Então, isso que é interessante, tá? Então, são esses conceitos que o Datri bem colocou aqui para a gente poder entender realmente a base da inteligência artificial. Só para finalizar essa parte que eu acho que é interessante também, pessoal, uma outra coisa que acho que deu um bom reflexo foi aquilo que a gente comentou. Nós sabíamos da existência de uma inteligência artificial, mas ela sempre ficava fechada
para empresas. As pessoas não tinham acesso. O web, por Sim. exemplo, eu quero pedir para uma inteligência artificial criar para mim a imagem de um cachorro na lua, né? Coisas do tipo. As pessoas não tinham esse tipo de ferramenta, né? Exato. E aí o que acontece? Até destaquei aqui, quando os LLMs começaram a ser disponibilizados, essas IAs generativas, inclusive, a própria Meta, né, abriu o Llama, né, Sim. que é o deles para ser open source, então para inclusive abrir para a comunidade e a comunidade começar a padronizar, aperfeiçoar esses LLMs, por exemplo, para nichos, para verticais, para determinadas necessidades, né? Uhum, uhum. Começou a se expandir muito, né? Então, acho que isso e democratizar esse acesso para as pessoas facilitou para o ChatGPT ficar tão, digamos assim, famoso agora e, enfim, tá no hype do momento, digamos assim, né? Exato. Aí o que você comentou, Gui, do GPT, né? É legal que ia fazer essa associação, né? Que o GPT ele traz um conceito, né? Principalmente de humanizar mais e trazer uma linguagem que seja interpretável por nós, né? Então essa é a principal diferença quando a gente fala de uma IA que tem algo de GPT, porque é justamente a gente conseguir ter algum input, seja texto ou imagem, e essa tecnologia, né? Ela conseguir de fato transformar principalmente o contexto, né? Porque não basta só analisar é, as questões de leitura ou escrita, né? Mas o que é o de grande diferencial dessas soluções é o contexto e o tão conciso são as respostas que ela consegue trazer, né? Verdade. Porque eu tava vendo um exemplo na internet esses dias que era a galera brinca assim, como hackear um sistema lá de um trabalho escolar. Aí então ele gerou um texto no GPT e tinha uma ferramenta que conseguia identificar assim, se o texto foi feito por IA e não conseguia identificar que foi feito por IA. Então tá num nível assim que é muito difícil você ter esse tipo de rastreabilidade, porque a resposta ela é muito rica que a gente consegue obter. Isso que você está comentando é interessante, porque hoje nós temos IA, inclusive, para tentar pegar trabalhos de IA E e não identificar, né? identificar ou não deixar com cara de IA, Exatamente. né? Então, é uma coisa que, quanto mais está passando, mais as pessoas estão tendo essa adoção, mais, inclusive, a gente está tendo agora até IA para tentar humanizar o possível e passar batido para não ser é, detectado ali que não foi um trabalho, Uma curadoria uma de IA. curadoria, exatamente, né? Exatamente. Pessoal, nesse slide aqui eu queria destacar, porque é bem interessante. A gente tem essa pesquisa aqui, que foi publicada pela IT Forum 2023, e tem umas perguntas bem interessantes, tá? Que foi feito lá nessa pesquisa. Então, por exemplo, qual o nível de importância que as soluções de inteligência artificial têm atualmente para o seu negócio? 34% no ano passado, tá? Estamos falando de 2023, em sua maioria acham moderada, tá? Qual o nível de importância que as soluções de inteligência artificial terá para o seu negócio daqui 2 ou 3 anos? Em compensação, a maioria, 47%, julgam ser alta essa necessidade daqui para os próximos anos, né? Então, Hum. hoje os CIOs, né, os CEOs, entendem isso, né, que eles vão ter que fazer algum tipo de adoção, trazer, assim como foi a digitalização dos negócios, né? Enfim, teve esse boom da transformação digital, também vai ter que ser migrado os negócios também com soluções de IA para dar um up aí, né, Datri? Eu acho que, bom, assim, é inegável falar que IA é a tecnologia do No momento, assim, momento. né? Todo mundo fala. Uns dias atrás eu estive num evento e aí eu apresentei primeiro falando de IA e aí depois, na sequência, os outros parceiros que participaram também foram todos falando de IA. E um discurso muito semelhante. Então, é uma tecnologia que chegou para somar com as empresas hoje. Eu assemelho muito um movimento que teve ali meio pré-pandemia, 2019, com a questão de nuvem pública, né? Que a Uhum. gente viu que teve um movimento muito forte das empresas adotarem, é algo que chegou para ficar e que vai crescer no movimento híbrido, né? Todo mundo vai começar a adicionar serviços. Eu estou vendo cada vez mais empresas começarem a implementar para justamente buscar aumento de produtividade, simplificação de tarefas. Então, e que nem você estava comentando, né?
além desse movimento, assim, do mercado buscar essas soluções, existe um fato também de padronização e buscar simplificar esse mercado, né? Então, por exemplo, você comentou que o Facebook está disponibilizando alguns LLMs agora de uma forma open source, o acesso está ficando mais fácil, a gente tem alguns padrões, né, que a gente consegue de uma forma implementar dentro das organizações, então está ficando de mais fácil acesso, que eu acho que vai ser algo bem natural de cada vez mais a gente vê a adoção. Isso é verdade. Linkando só as outras duas perguntas, aí já passo a bola para você, Davi. E teve bem interessante aqui, que está bem destacado, quais os principais benefícios que eles enxergam, né, na adoção para a empresa, produtividade, agilidade, Sim. e outra que assim realmente também é bem importante falar sobre os desafios de criação e execução de um projeto de inteligência artificial para a empresa. A maioria, teve ali um empate entre falta de integração nos processos e falta de profissionais qualificados, como também custos e investimentos, Davi. Isso daí é o que mais pega quando a gente está realmente tratando um projeto de inteligência artificial. É o entendimento do cliente em querer algo em inteligência artificial. O Datri falou bem, você também falou bem. Todo mundo quer inteligência artificial, é o boom do momento. Mas tem muitos projetos e eles não sabem para onde vai. Essa é a verdade, né? Então, assim, quando a gente pega as verticais, varejo, telecomunicações, automotivo, eles conseguem até imaginar algo que eles realmente desejam ter, mas não sabem como funciona ao certo. Exato. Eu acho que até por conta disso que é interessante a gente ter mostrado ao pessoal como é que é a base da inteligência artificial, como até mesmo pode funcionar. E aí, quando a gente vai para esse entendimento do pessoal, a gente tem que tornar isso de uma forma um pouco mais palpável. Sim. Entende? Tipo, Sim. mostrando para eles o que realmente essa solução pode trazer para eles. É uma agilidade? Ok, eu vou mostrar para você essa agilidade, mas você precisa me passar, vamos dizer assim, o que realmente você imagina disso. Vamos dizer que nós, como interlocutores, somos a primeira ponta para entender o que esse cliente quer. Né? Vocês estão aqui escutando a gente, né, pessoal? Vocês participantes, vocês precisam entender o que o seu cliente deseja realmente. Porque a partir desse momento, a solução não vai propriamente ou somente do hardware, ou somente do software, principalmente de você que está aqui nos escutando. Porque a partir desse momento, quando a gente começa a entender o que o nosso cliente quer, a gente pode levar para ele a melhor solução. Por exemplo, você falou de agilidade, isso pode trazer agilidade de que forma? Unificando. Imagina uma empresa, um varejo, unificar um CRM com IRP, pegar esses dados, que literalmente são, por exemplo, dados escritos mesmo, né? Relatórios, e fazer, por exemplo, previsibilidade. Eu sempre dou esse exemplo. Pegar esse relatório, verificar, por exemplo, quanto de camiseta amarela saiu no mês. Será que isso não é interessante para você ver que é uma tendência de mercado? Certo? E você também verificar quantas camisas brancas saíram para você, não vou fazer reestoque de camisa branca. Isso é bom para você também no seu faturamento. Então, assim, o custo da sua empresa diminui, você sabe o que está virando tendência e você pode fazer reestoque só do que é tendência. Ou seja, né, entender o negócio. Exatamente. No fundo, na verdade, é um papo de entender o que vai alavancar o teu negócio. Exatamente. Tem inteligência artificial por ter a inteligência artificial. Sim. Não é o que resolve. Tem que ver o que vai impactar. E aí, pessoal, acompanhando, a gente falou das tendências de 2023 e a gente também trouxe algumas informações de 2024. Então, no Gartner, né? Então, o que eles coletaram, né? E aí são empresas globais, tá, pessoal? Aqui a gente está falando só de Brasil, tá? Na outra foi do IT Forum Brasil. Aqui já é global. Sim, o que é legal dessa imagem do Gartner e que é bom ressaltar é porque era uma imagem sobre tendências para 2024, né, de mercado, tendências tecnológicas, e você vê que, de modo geral, assim, olhando rapidamente, a gente tem ali 4 ou 5 tópicos que são diretamente aplicados a IA. Exatamente. Então, é uma tendência essa adoção e você vê diversas verticais, né? A gente vai falar um pouco mais dos casos de uso, né? A gente está comentando muito sobre o mercado em geral, até coisas mais pessoais que a gente vê no dia a dia, depois a gente vai começar a entrar mais nos casos de uso das empresas, né? Mas é legal que você vê diversas vertentes ali, tem a voltada para segurança, e a voltada para análise de imagens, enfim, em diversas vertentes das empresas a gente está vendo cada vez mais esse tipo de adoção. Exato. Bacana. E aí, de novo, também acompanhando
um pouco do entendimento aqui, e aí esse artigo do site aiinfrastructure.org, quais são os principais motivadores e considerações de seus planos para 2024 para expandir sua infraestrutura de computação de IA? Então, flexibilidade, velocidade, segurança, e aí os outros dois por último ali, consumo de energia e budget. Aqui, pessoal, aqui é legal, porque a gente está falando tudo isso, mas a gente fica imaginando. E, inclusive, lembrando, recordando que o pessoal colocou lá no IT Forum. Eu tenho desafios de profissionais para poder desenvolver e implementar para mim. Ia ter um gancho disso, né? Porque a IA, ela traz um novo ator aí para as empresas, né? Que é o cientista de dados. Exato. Então, é Exato. uma pessoa que ela é fundamental para o desenvolvimento e fazendo essa ponte, né, entre a necessidade do negócio e TI, né? Então, são essas pessoas que vão buscar o desenvolvimento e elas têm que ter por trás ali o suporte, né, do time de infraestrutura, do time de tecnologia que vai apoiar a suportar essa aplicação, né? Exatamente. E é legal porque a gente vai falar um pouquinho também sobre desmistificar um pouco sobre essa estrutura de IA, porque por mais que cada vez mais essas aplicações estão fazendo resultados mirabolantes, né, Uhum. cara? Então elas têm uma potência dentro das ferramentas, mas é legal de trazer para a gente que está mais habituado com o mundo de infraestrutura e ver ali embaixo do capô que de fato sustenta uma aplicação de IA. Porque são coisas que, surpreendentemente, são coisas que a gente está habituado já hoje em dia e Exato. que consegue entregar um baita de um resultado quando ela é combinada com as ferramentas corretas, né? Exatamente. Acho que a tua analogia é perfeita. O que está debaixo do capô? Porque todo mundo fala, todo mundo vê a telinha, a gente vai chegar lá na apresentação, tá, pessoal? Mas sempre tem essa dúvida, né? E a gente também vê pouco isso também, o pessoal falando. O que eu preciso ter por baixo para eu mostrar aquela telinha lá bonita para eu Exatamente. perguntar e responder? E aqui a gente tem três cenários que a gente destacou, que são o que a gente estava comentando, né? Ou eu construo tudo isso de uma maneira. E aí a gente vai falar de todo um ecossistema, né? Porque assim, não é só linguagem de programação. Tem todo um ecossistema para eu poder colocar aquilo ali no ar, para eu sustentar essa infra, para eu desenvolver, para eu analisar esses dados depois, fazer backup, ter a segurança desses dados, entrar em compliance. É muita coisa para gerenciar. E você fazer tudo isso solto é complexo. Na cloud é caro. Exato. Até uma coisa uma outra sopa de letrinhas que é legal o pessoal ter uma visibilidade, né? Que eu também não tinha antes de começar a trabalhar mais com essa parte, mas tem um termo que o pessoal usa bastante quando vai falar de IA, principalmente de chatbot, esse tipo de coisa, que são os prompts. São basicamente ali vamos dizer assim, os enters que a gente dá depois de fazer uma Exato. frase, uma pergunta, né? E aí esse prompt, né, ele vai conter ali as palavras e o que que a IA vai fazer ali por trás, né, que está totalmente relacionado com o custo que, principalmente de nuvem, né? Qualquer palavra que a gente pegar, escrever, ele vai quebrar essa palavra em setores ali e que eles vão chamar de tokens. E cada token começa a fazer uma amarração e ele começa a correlacionar todas as palavras. E vai colocando pesos, né, nessa. Exato. E aí, porque qual que é a ideia, né? Principalmente a IA generativa, né? Um GPT da vida, ele tem esse poder de trazer o contexto. Então, assim, a gente vai falar uma palavra de tecnologia, por exemplo. Então, ele vai pegar essa palavra tecnologia e vai quebrar em tecnólogo, tecnologia, técnico, tech, e vai populando vamos dizer, uma base de dados desses tokens, e tudo é pago por token na nuvem. Exato. Então, imagina só, um dos desafios que a gente fala de custo em nuvem, a nuvem é super válida para vocês começarem, né, um ambiente para fazer uma homologação, algo pequeno que você está explorando para ver o seu caso de uso, por exemplo. Exato. Que nem bom, na Nutanix a gente sempre preza muito pela questão da flexibilidade. Então, é lógico que o mundo híbrido é o perfeito, né? Então, a nuvem é super válida para você começar um teste, às vezes validar uma aplicação que você tem em mente, um caso de uso, ver se vai parar de pé, se vai te entregar o resultado esperado para o negócio, porque você já tem ali um método
simples ali para fazer um começo, né? Uhum. Mas quando a gente fala de crescimento, dados sensíveis, imagina só, vamos dizer, a gente está fazendo um teste aqui, nós três aqui, de um chatbot, por exemplo, né? Imagina só, 3 usuários, alguns poucos tokens, mas imagina só, colocar todo o time, vamos dizer, só da positiva para fazer o acesso simultâneo. Quanto que isso não vai ser exponencial? E aí você começa a ter Exato, é. exponencial de usuário, exponencial de utilização de tokens, exponencial de Os armazenamento. dados, exato. Então, Os dados, entre aspas, eles estão expostos lá e aí, fora da empresa, então você tem que investir em segurança para isso também. e aí, e Caro. às vezes nem só segurança é a resposta, porque entra Tá. muito na questão de confidencialidade da informação, né? Sim. Porque você está usando uma API, uma solução de terceiros para manusear o seu dado, né? E uma pessoa internamente estava comentando que estava fazendo alguns testes, né, com uma solução em nuvem, e ele falou assim, nunca vi tanta letra miúda sobre segurança e confidencialidade, né? Porque às vezes, assim, o próprio dilema em relação, por exemplo, ao GPT, ao chat GPT, né, que é o mais famoso, tomar cuidado com as informações que você alimenta ele, porque no final do dia é um ciclo, né? Exato. Quanto mais a gente usa, mais a gente fornece material para ele aprender, que nem a gente estava discutindo, Uhum. para ir para a versão 5.0, Isso. já vai ser um salto tecnológico, porque a galera está usando em massa, está alimentando com conteúdo em massa. Então, quanto mais upload você faz, mais material ele tem para ser refinado para os próximos. Isso. Imagina num teor corporativo, a gente fazer upload de uma base de dados, né? Ou uma base de dados interna, vamos dizer, da Positivo, de clientes ou algo do gênero, é inviável. Então, E o que é interessante que você está dizendo aí, além de se tornar inviável na questão dos dados, e aí voltando na questão da segurança, pessoal, é um exemplo, e não que isso seja ruim, mas peguem, por exemplo, o termo de responsabilidade de qualquer provedor de cloud e o seu termo de responsabilidade, você com ele. O que que você tem de responsabilidade e o que que o provedor de cloud tem responsabilidade? Geralmente você tem muito mais responsabilidade do que o próprio provedor. Ele só, não, só vou fornecer para você aqui que você me pediu, que é o compute. De resto, seus dados, eu não tenho responsabilidade pelos seus dados. Tenho nada, a não ser que você contrate algo para isso. E aí que entra também, novamente, o fator de custo, certo? E geralmente, esse fator de segurança dos provedores de cloud não são os melhores do mercado. A gente tem que ser franco com isso, né? o modelo de responsabilidade compartilhada, ela é muito claro, né, no que Exatamente. tende a isso, né? Exatamente. E aí, eu acho que também outro aspecto também interessante é o seguinte, que aí vai de encontro com o que a gente vem, a gente até falou no outro webinar que nós tivemos, e vai de encontro que o que todo mundo, assim, pesquisas, ah, todo mundo de mercado está falando, que é o quê? Você tem uma arquitetura híbrida barra multi-cloud. E aí, quando você leva isso para uma cloud, às vezes coloca até como um serverless, né? Uma aplicação que é direto ali, tem a questão de lock-in. Você não tem a flexibilidade. Então, se você tiver qualquer questão que você queira mudar de cloud, ou repatriar, ou etc., você está fechado com aquela cloud pública. Você não tem essa flexibilidade. Então, ah, acho que tem essa questão também, ela é importante. E juntando toda esses desafios, né, que a gente comentou aqui, o melhor dos mundos é a gente pensar talvez numa solução turnkey, uma Exatamente. solução que consiga abraçar todos esses desafios, não ficar um punhado ali, um monstro de coisas ali, mas que te entregue exatamente tanto o que está debaixo do capô, que você comentou, e tanto todos os outros aspectos envolvidos, e aí não só de aplicação, mas para tudo, né? Então, como a gente comentou, Kubernetes, a parte de segurança, a parte de armazenamento. Eu acho que um dos principais pontos, né, que a gente consegue apoiar os clientes, né, é trazer o controle e vou colocar aqui 2 pontos, né, o controle em cima dos dados,
porque é tê-los dentro de casa e o controle também sobre a plataforma, né? Exato. Sim. Então, eu acho que esses são os dois principais pontos que a gente consegue tratar isso dentro de casa para os clientes e com toda a simplicidade que a gente já traz na nossa plataforma em todas as vertentes que a gente vai trabalhando, né? De virtualização, de armazenamento. Então, a ideia Sim. é simplificar esse stack que os clientes necessitam para implementar uma solução de inteligência artificial dentro de casa. Então, a gente consegue abstrair boa parte da complexidade que demanda uma solução de IA e deixar que os clientes foquem no que interessa, que é na aplicação que vai interagir com a infraestrutura. Então, a gente quer trazer esse conceito de uma arquitetura ali transparente para os usuários, para que eles consigam focar no que interessa, que é a camada de aplicação de uma... E que vai de encontro ao negócio, né? Exatamente. Queria te fazer uma pergunta. Então quer dizer que a Nutanix agora tem um GPT na box, é isso mesmo? Se eu até te pedir uma coisa, Gui, se você puder voltar para a gente repassar esse Opa, fluxo vamos completo, voltar aqui. que eu acho que é legal para o pessoal ter Legal. uma visibilidade, né? Etapa 1. O que é legal de contextualizar e que é fazer o link com o que eu comentei, né? Embaixo do capô ali, né? A IA, para a gente olhando com viés de infraestrutura, ela tem três componentes básicos ali, né? Primeiro, que é. Vou até me corrigir, quatro componentes básicos, né? Primeiro, uma placa de vídeo para poder entregar o poder computacional para processar essa informação. É engraçado, alguns clientes me perguntam assim, putz, posso começar sem placa de vídeo? Poder pode, mas você não vai ter o poder, né? Não vai ter a performance necessária para fazer aquele processamento paralelo que uma solução de IA necessita, né? Exatamente. As CPUs elas não foram concebidas com esse intuito, né? Um processamento muito mais serial do que paralelo. Isso as GPUs elas vêm com esse foco de Sim. justamente fazer esse offload da carga para dar o poder computacional necessário. Então, primeiro ponto, as placas de vídeo para poder auxiliar nesse processo. Segundo ponto, máquina virtual para a gente começar a criação dos nossos ambientes, mas assim, a máquina virtual ela é muito mais utilizada para um teste, uma validação, algo muito menor dentro das empresas. E quando ela vai escalar de uma forma massiva mesmo para receber muitos usuários, o resultado é container. Uhum. Então, o Exato. container consegue abstrair mais as informações e trazer muito mais flexibilidade para as empresas crescerem. Então, qual que seria, como a gente consegue apoiar os clientes, né? Dentro da nossa plataforma, a gente já tem todos esses componentes. Então, a gente consegue começar, que nem está mostrando na tela, pessoal, um cluster, né? Para a gente deixar dedicado aqui no caso. A gente consegue ser flexível, por exemplo, começar às vezes num cluster misto, colocando apenas um node de GPU, mas aqui a gente está simulando como se fosse um ambiente dedicado para esse fim, né? Uhum. Então, a gente Legal. começa com um ambiente com 3 nodes, com placas gráficas GPU, e vamos dizer que a gente está começando uma aplicação inicial. Então, a gente começa ela com máquina virtual. A gente tem máquina virtual dentro do nosso ambiente, e é legal relembrar que a gente tem o nosso próprio virtualizador, então a gente não demanda nenhum custo adicional. Nosso virtualizador, inclusive, fez 10 anos esse ano, então já é uma plataforma muito robusta, muito madura. Consolidada, né? Exato. Começamos o nosso ambiente, a gente quer escalar. A gente pode adicionar nodes conforme a necessidade, conforme a gente for crescendo, né, fazendo esse crescimento exponencial de usuários, a gente for liberando para mais usuários, por exemplo, dentro da Positivo, a gente pode colocar mais nodes e ter essa previsão de custo, né? Por exemplo, um node eu consigo suportar mais X usuários. A gente consegue casar isso com a aplicação e trazer essa visibilidade para o negócio. Então, você sabe que a escalabilidade ela fica previsível e você não vai ficar num custo exponencial de uma nuvem que vai ser uma surpresa no final dos 30 Sim. dias ali na próxima fatura. Assim, pessoal, eu não comentei, tá, mas se der o tempo aqui, a gente vai também abrir para perguntas, tá? A gente vai responder algumas perguntas. Se não, por favor, depois coloquem no chat. A gente faz um trabalho depois de entrar em contato e responder, com o maior prazer. E aí, pensando no nosso público, tá, Data? Então, com a virtualização, mais todo o stack ali de recursos que a Nutanix tem para Kubernetes, é, pensando como uma pessoa que não conhece a solução, tá? Começa a ficar complicado? É um monte de tela? Como é que é? Bom ponto. Para quem já teve contato, eu vou mostrar aqui também rapidamente algumas das funcionalidades, mas a Legal. Nutanix ela justamente traz essa simplicidade. Então, a virtualização ela já é nativa e integrada na mesma console de gerenciamento. Mesma coisa para o mundo de containers, né? A Nutanix ela sempre trabalha com a flexibilidade. A gente suporta diversos sabores de containers disponíveis no mercado, mas a gente também tem o nosso próprio sabor de container
que é chamado NKE, que já vem nativamente no cluster. Então, os clientes já podem começar a utilizar e gerenciar tudo de uma única plataforma e aproveitar a nossa própria solução para poder fazer essa escalabilidade das soluções de IA. Legal. Uma das coisas que a Nutanix começou a ajudar os clientes é que boa parte das soluções de IA que a gente estava analisando no mercado, elas tinham ali alguns componentes em comum. Então, que é principalmente a parte que o Davi falou de Deep Learning, né? A Nutanix apoia os clientes, né, a fazer a implementação, por exemplo, do PyTorch e do Kubeflow. Então, o PyTorch é onde a gente vai treinar a nossa solução e o Kubeflow é como a gente vai treinar, né? A gente fazer os fluxos do nosso mundo de container. Então, a gente consegue abstrair essa complexidade da mão dos clientes e a gente tem os serviços para fazer a implementação dessa camada. Legal. Então, a gente começa a tornar cada vez mais turnkey a solução, né? E reforçando que esses componentes, né, eles estão aí como código aberto, não vai gerar nenhum Exatamente. custo a mais para o cliente. E foi bom você tocar nesse ponto, né? Tanto a nossa parte de containers, quanto essas soluções, né? São soluções que são padrão de mercado, né? Então, diferentemente de algumas soluções de nuvem pública, que possuem APIs nativas, né? E o que a API nativa ela torna, né? É difícil de você fazer uma portabilidade, porque você desenvolve em cima de um código proprietário. Exato. Então, a ideia da Nutanix é sempre prezar pela padronização e o que o mercado de fato está utilizando. Não faz sentido a gente desenvolver algo próprio para exclusivo, porque torna uma complexidade e um Então, foco. legal. Então, de novo, pensando pelo nosso público aqui, tá? Não sei se vai vir uma pergunta do tipo. Então, depois que eu peguei e treinei e eu tenho ali o Kubernetes, se um dia eu quiser testar isso numa cloud pública como uma Amazon, eu consigo? Por Sim, ter esse binário padrão ali? exatamente. Aqui o que a Que gente legal. utiliza são soluções e APIs, conectividade e padrões de mercado. Bacana, bacana. E aí, uma das coisas que a Nutanix está fazendo é ajudar a simplificar e ajudar os clientes a embarcarem nessa jornada. Então, e uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, né? Esse workflow que o Guilherme está compartilhando, pessoal, ele era referente à nossa versão 1.0 no nosso GPT na Box. E no nosso evento agora, em maio, a gente fez a liberação fez um anúncio, na verdade, né? Do 2.0. E qual que vai ser a diferença, né? Na primeira versão, a gente tem uma máquina virtual dentro do nosso ambiente fazendo uma comunicação direta com o repositório do Hugging Face. Então, qual que é a ideia? A gente tem a infraestrutura necessária, a gente auxilia os clientes a conectarem nos repositórios e baixarem de forma automatizada linguagens que já são ali homologadas pela Nutanix. Aí você puder avançar aqui. Legal, claro. Falando de armazenamento, né? A gente conecta no repositório, baixa automaticamente essa linguagem para dentro do cluster e a gente consegue ser plural quando a gente fala em repositório. Então, a gente tem armazenamento para as nossas máquinas virtuais, mas a gente também tem armazenamento, não sei se todos conhecem, armazenamento de arquivos de forma nativa, com proteção contra ransomwares e outras funcionalidades, e também armazenamento de objetos. Então, a gente consegue ter um cluster bem versátil, onde conectamos na máquina virtual, baixamos esse repositório, essa linguagem que já está pré-homologada dentro do ambiente, armazenamos essa linguagem no nosso repositório de arquivos, que está ali na direita, Legal. e se a gente avançar mais um pouquinho, né? Então, ali na parte superior a gente tem alguns casos de uso, e toda a linguagem, né, toda a inteligência artificial, por mais que a gente baixe o modelo da internet, né, é um modelo que a gente comentou, por exemplo, é um modelo que foi treinado só nos dados, por exemplo, do Google, ou só numa base de dados de 2018, 2015, uma base de dados que não está atualizada. Se a gente quiser fazer qualquer customização, por exemplo, qualquer personalização, a gente precisa alimentar com os nossos dados internos. E esses dados internos, né, quando a gente armazena esses dados num ambiente de arquivos, o ambiente de arquivo ele não consegue entregar para a gente a escalabilidade necessária por causa da estruturação dele, né? Imagina ter que acessar todo aquele caminho de pastas para chegar no nosso dado. E a gente tem algo mais moderno e mais voltado para esse mundo de cloud, que é o nosso repositório de arquivos. Perdão, que é o nosso repositório de objetos. Que ele não tem toda essa estruturação de pastas, né, para a gente entregar um dado. Ele tem um identificador único que assim que a gente utiliza esse código, ele já traz o dado para a gente. Que é legal fazer associação com o valet, né? Do estacionamento. Sim. O arquivo é você ir parar lá na vaga. Você para no subsolo 3, na vaga A17. Quando você vai lá buscar seu carro, subsolo 3, vaga A17. O repositório de objetos não. É o valet. Deixou o seu carro,
na, no estacionamento, no guichê você vai lá, entrega o seu ticket e ele traz o seu carro novamente. Acho que é legal isso que você está comentando, porque assim, a gente tem então os três sabores, digamos assim, para armazenamento. Pessoal, esses três podem ser usados de qualquer forma, mas o mais utilizável é esse que Data. o Data está comentando, que, fazendo um paralelo, que muitas pessoas acham que só tem numa cloud, que eu uso o protocolo famoso S3, Que foi o precursor do o nome. precursor, né, do nome, né, do protocolo, mas a gente tem também isso nativo, então, na Nutanix. A gente consegue entregar um repositório de objeto, né, Exatamente. um recurso ali, para esse tipo de solução que geralmente, tá, não é uma regra, mas geralmente é o mais utilizado. Tá? Então, é bacana. Assim, acho que isso ilustra muito bem todo isso. Imaginem pegar isso, pessoal, e você tentar montar com as suas próprias mãos e você ter uma solução que a gente chama turnkey, né? Ou seja, Uma solução te entrega a tua simplificada. chave simples, já tudo integrado, onde você consegue fazer toda o gerenciamento, orquestração numa única tela e disponibilizar isso para a tua corporação, né, para a tua empresa e focar no teu negócio, né? Porque lembrando, de novo, a gente vai baixar uma LLM aqui, e Exato. aí LLMs tem diversas agora abertas, né, no Hugging Face, né, que é hoje o maior repositório de LLMs. E você direcionar isso, começar a direcionar a inteligência artificial, né, generativa, para o negócio ali, né? É. Então, Aí, até, Gui, aproveitando o gancho, posso compartilhar minha tela aqui? claro, por favor, Acho que já melhor do que só a gente comentar e mostrar aqui vamos na mostrar na prática, né? prática aí. Legal, Deixa eu roubar de você aqui a tela. tranquilo. Eu vou parar aqui de compartilhar. Pessoal, me avisem se Já estiverem. tá aparecendo já. Tá aparecendo o meu navegador. Isso. Bom, pessoal, aqui tem uma demonstração rápida aqui para compartilhar com vocês, né? De como que seria esse processo que eu comentei, e principalmente agora já do nosso GPT 2.0, né? Vai estar disponível a partir de agosto. Aqui a gente tem a interface do nosso gerenciador de Kubernetes. Então, foi algo também que a Nutanix anunciou em maio. É uma solução que vai permitir, além do gerenciamento do nosso de clusters Kubernetes, por exemplo, dentro do nosso cluster on-premises, vai apoiar também os clientes a gerenciar clusters em nuvens públicas. Então, vocês podem até observar que eu tenho um cluster aqui na AWS, um cluster na Azure e o meu cluster dentro de casa. Então, Legal. fazendo a associação com o que a gente comentou, IA, provavelmente quando for crescer e tornar algo escalável, né, para toda a organização, vai adotar um modelo de container. Quando eu entro aqui no meu ambiente, a gente tem uma aplicação aqui rodando que é a nossa GPT in a Box. Então a gente tinha na primeira versão como uma máquina virtual e ela já veio para a segunda versão no mundo de containers. Então, quando a gente fizer o deploy dessa aplicação dentro de casa, o que que ela vai permitir que a gente faça, e também vou fazer uma conexão aqui com o nosso evento em maio. A Nutanix já tinha parceria com a NVIDIA, né, a longa data referente às placas gráficas, né, as placas de vídeo que a gente consegue comercializar dentro dos nodes, mas no evento a gente conseguiu expandir esse horizonte, né? Então hoje a Nutanix possui uma parceria onde a gente consegue conectar não só no Hugging Face, que é um repositório open source, né? Posso colocar Exato. assim? Sim, Uhum. A gente pode também conectar num repositório de LLMs da própria NVIDIA. Isso. Então, todo aquele processo que eu comentei para vocês de conexão, a gente inclusive tem aqui na demonstração, né, que nem o Guilherme comentou, o Llama, que é um dos modelos de linguagem mais conhecidos, né? A gente consegue conectar no repositório, fazer o download dessa imagem. Uma vez que a gente fez o download na própria interface aqui, a gente já consegue fazer o deploy dessa imagem. Então aqui é algo muito mais intuitivo, né? Bem sim. Nutanix-like, né? O pessoal Uhum. gosta de comentar que na Nutanix os botões fazem sentido, né? Então importar um LLM é import LLM. Então não Não, tem muito não vou ter segredo. que abrir uma telinha preta e digitar 30 códigos ali, não. Exatamente. Uma vez aqui, então, a gente já fez todo o processo de auxílio de trazer esse LLM e fazer o deploy. A gente já tem aqui uma aplicação, no caso aqui, que é o Data Robot, que é uma das aplicações de chatbot.
que a gente pode, eventualmente, aqui entraria já, no caso, os cientistas de dados dos nossos clientes, né, fazendo alguma customização, alguma personalização. Fizemos aqui uma avaliação do código. Em alguns poucos cliques, a gente já pode vir aqui e acessar o nosso chatbot, que a gente já tem disponível dentro de casa. Então, caso a gente queira começar a interagir com esse mundo, vocês viram que com poucos cliques a gente já consegue disponibilizar esse tipo de plataforma para os nossos clientes começarem a se familiarizar, começarem a customizar, porque aqui a gente tem, que a gente comentou, né? É uma aplicação que ela veio pré-treinada numa base de dados, e aqui seria uma vez que a gente fez o deploy, existe um segundo passo, que é a gente aumentar a capacidade dessa Exatamente, a solução. alimentação É a dela. alimentação, que é uma quando vocês forem pesquisar, pessoal, vocês vão ver um termo chamado RAG, que é uma segunda etapa de uma inteligência artificial, que é a gente customizar e entregar uma base de dados, né, localmente, para ela conseguir ter essa inteligência customizada para o que a gente precisa. Uhum. Só bem rápido, tá, pessoal? Já chegaram algumas questões aqui, que poderia até ir para o final, que eu estou aqui dando uma pescada. Se quiser deixar lá, tá, Dati? Por enquanto, tudo certo. Mas assim, veio duas do Jax e uma da Evelyn, tá? Não sei se esse é o nome certinho, tá, Evelyn? Peço perdão, mas do Jax são duas que são interessantes, principalmente porque é do que você está falando agora. Primeiro, como o Prism está integrado nessa jornada de inteligência artificial? Legal. Obrigado pela pergunta aí. Eu vou até compartilhar uma outra coisa aqui que tem a ver também. Tá? Bacana. E aí, assim, como são duas dele, também, pelo que eu vi, é interessante porque linka uma coisa com a outra, tá? Pelo menos no meu entendimento, que como o Prism está integrado nessa jornada, ok? E o outro, o GPT in-a-box, depende ainda de algum algoritmo ou função que está no GPT na nuvem para execução? Não. Tá, vamos lá. A primeira pergunta, né? A solução, como vocês viram, pessoal, o Prism, né? Não sei se todos têm essa visão, mas o Prism é a nossa solução de gerenciamento do nosso cluster, né? Mas o GPT, ele vai trabalhar em paralelo, né? O Prism a gente vai utilizar ele para fazer toda a gestão de infraestrutura do ambiente Kubernetes, né? Então, uma vez que a gente fizer o deploy, a gente pode gerenciar ali as nossas máquinas virtuais, os nossos repositórios, a parte de containers a gente vai gerenciar por essa tela que eu estava mostrando para vocês do nosso NKP. Então, o Prism ele vai trabalhar em conjunto, mas ele diretamente com a solução GPT na box, ele é mais um apoiador ali da infraestrutura dentro da empresa. O que eu posso comentar sobre o Prism, né? O Prism, cada vez mais, ele vem adicionando novas funcionalidades. E uma das coisas que a gente quer trazer... Davi, você pode confirmar se está a tela certinha aí? Tá sim, estamos vendo. Boa. A gente quer trazer não só suporte a soluções de IA dentro de casa, mas a gente quer trazer também IA para as nossas soluções, que é o complementar. Então, aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, né? Eu não sei se todos conhecem, a gente tem uma solução chamada Self-Service. Para os mais saudosistas, né? É o Nutanix Calm. Ele costumava ser chamado dessa forma. Que é justamente o quê? O nosso marketplace dentro de casa. É a experiência de ir numa AWS e comprar um serviço no marketplace, e a gente vai trazer essa solução Criar uma instância. desde instâncias até Legal. aplicações, né? Então, desde uma única VM, Windows, Linux, quero ir lá, 2 cliques lá e fazer o deploy, ou até uma aplicação mais complexa, por exemplo, um web server, um application server com um banco de dados, você consegue fazer todo o deploy automatizado, estruturado, com ordem de deploy, dependências, fluxo de Bacana. comunicação, e isso de uma aplicação customizada, né? Que você não tem no ambiente de nuvem pública. Então, Então, assim, sendo mais até assim, direto, as empresas com essa parte aqui do self-service do Nutanix conseguem ter um portal próprio exato. dentro da empresa, simplificando essa construção de instâncias, serviços, igual que eles estão acostumados na cloud. É um clique ali, Sim. ele vai criar E a aquele ideia é recurso. trazer autonomia, né? Legal. Autonomia para os usuários e encurtar o ciclo de implementação, né? O Davi comentou de montadora, eu tenho uma informação de, por exemplo, um banco de dados, uma montadora demorava 3 semanas para fazer o deploy. Tem um exemplo, depois que uma montadora começou a utilizar
inteligência artificial, ela diminuiu o tempo para entrega do seu workload de carro em 98%. 98%. Caramba. Isso de entrega do projeto, tá, pessoal? Então, assim, para você ver que realmente a leitura, e se você realmente refinar esses dados, conseguir treinar bem esses dados, você consegue um resultado extraordinário, né? Sim. E aí a gente falou do self-service, né? E o que a gente precisa fazer para usar o self-service? A gente precisa criar o que a gente chama de blueprint internamente, né? Que é detalhar ali toda a aplicação que a gente vai querer fazer o deploy. Isso é até interessante, porque eu acho que casa, aí eu acho que pode entrar até já na pergunta da Evelyn, que é o seguinte: vocês treinam o modelo com base de dados gerada por IA para refinar os resultados? Porque eu acho que entra em conta com aquilo que a gente falou, uma IA sendo uma curadora da outra, por exemplo, né? Se sim, como vocês contornam a possibilidade de emburrecimento do modelo? Que também eu acho que entra, claro, Datri, você pode responder, mas também entra a questão de a gente sempre também, na fase de treinamento, mostrar o que está errado e o que está certo para o nosso algoritmo, correto? Nessa parte, Evelyn, o que a gente vai fornecer ali? A gente vai dar todos os subsídios para a gente suportar as aplicações dentro de casa, né? A Nutanix não entra, de fato, na customização de LLM, né? Isso Uhum. fica muito a par dos próprios clientes, porque envolve sensibilidade dos dados, etc. Exato. O que a gente consegue apoiar? Primeiro, toda a infraestrutura necessária para você trazer essa aplicação e rodar dentro de casa, a gente consegue te entregar isso de uma forma muito simplificada, que vai facilitar toda a administração. A gente tem todos os componentes necessários que a gente passou para Sim. suportar uma aplicação desse gênero, seja ela pré-treinada ou customizada, desenvolvida dentro de casa, Uhum. e a gente facilita trazer as aplicações pré-treinadas e homologadas, aquela versão 1.0, posso dizer assim. Uhum. Então a gente se conecta nessas bases que eu comentei, do Hugging Face ou da NVIDIA, importa esse LLM pré-treinado, e aí, dentro de casa, vocês conseguem alimentar os dados e refinar essa aplicação para que ela conecte nessa outra E base. uma coisa muito importante, pessoal, isso pode ser falado um pouco mais na frente, tá, Evelyn, que é o seguinte: a gente está tratando desses equipamentos, desses nodes, e tem dentro deles GPUs NVIDIA, né? A NVIDIA pode te dar esse suporte, tá? No refinamento dos códigos, tá? Então, assim, quando você tem ali a subscrição do AI Enterprise, a NVIDIA pode ajudar você até nessa verificação. Por exemplo, você está lá com o seu código, está lá com o seu algoritmo, e você começa a ver que realmente ele está ficando burro, né? Dá emborrecimento, enfim. A NVIDIA pode verificar essa anomalia no seu código e te ajudar com isso, tá? Então, assim, tem várias formas de você realmente contornar. Claro, você sempre está perto daquilo ali para verificar, tá? Verificar como é que está saindo esse código, como também pode verificar isso junto com o suporte da NVIDIA, ok? Eu acho que só para concluir aqui, bom, a gente estava comentando sobre inteligência, né, na plataforma, né? Então, a gente comentou da questão do self-service, e uma coisa que eu queria mostrar para vocês que a gente vai ter, a gente vai ter, até pegar um gancho, a gente acabou passando do assunto, mas comentar com vocês rapidamente 3 casos de uso que a gente tem visto com mais, que a gente tem visto no mercado e que a gente tem atuado bastante com os clientes para identificar e apoiar no desenvolvimento, né? Uhum. Carregou a tela aí? Eu puxei a tela. Boa. Puxei a tela que você estava começando a dar um spoiler do quiz. Vai ter um quiz, quase, tá, pessoal? quase escapou aqui. Quase escapou, hein? Vou ter que mudar minha última pergunta. Muda a pergunta. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para, inclusive, mostrar, tá? E, pessoal, vai ter no final esse quiz, tá? Quem conseguir... mostra aí, Davi, mostra melhor aí. Quem conseguir responder as perguntas com maior velocidade e acertar, obviamente, maior quantidade, vai estar concorrendo a essa mochila da Vaio, tá, pessoal? Para quem não sabe, a Vaio é produzida pela Positivo e tá dentro da caixa. Daqui a pouco a gente abre, depois aqui a gente mostra. O que será? Mas, deixamos no suspense. O que será? O que são os dois para o primeiro lugar ou é o primeiro? Boa pergunta, vamos pensar. Vamos pensar como é que a gente vai fazer, tá? Mas vai ter um quiz usem aí. GPT aqui, hein, pessoal, por favor. A gente está falando de inteligência artificial, mas não usem. Essas perguntas também puxou algumas coisas que a gente ia mostrar aqui na apresentação, tá?
Aqui na tela, deixa eu até colocar de novo aqui. Eu achei interessante colocar que a gente tem duas telinhas aqui, né? Uma tela do que a gente vê do chat GPT na web, que é esse lado direito aqui. Eu faço uma pergunta, que nem eu fiz até uma pergunta, que é Nutanix? Ele deu uma resposta aqui e tal. E do lado esquerdo aqui é uma telinha de quem, por exemplo, está usando uma IA generativa open source que ele instala num servidor. E aí ele mostra, inclusive, que toda vez que ele carrega a palavra e vai avaliando os parâmetros, tem algumas pessoas que acham que assim, ele vai digitando, colocando. E já vai pensando. É como se ele estivesse humanizando ali, como se a pessoa tivesse, como a IA estivesse fingindo que estava digitando, mas não, na verdade ela está processando naquele momento. Sim. E esse vídeo aqui mostra a, a, o processamento da NVIDIA, né, dessa Da placa de GPU, vida né? GPU. Cada vez que ele faz a pergunta, ele vai carregando mais palavras ali na resposta, né? Então, achei interessante colocar aqui. E uma outra coisa que a gente ia mostrar aqui também, que eu até, para quem não sabe, pessoal, o Davi, ele é um especialista nosso aqui para a parte de NVIDIA, e era justamente, a gente comentou que, obviamente, a Nutanix, junto com nossos equipamentos, nossos appliances NX, tem total compatibilidade com a NVIDIA, mas eu ia puxar justamente contigo tanto a necessidade de GPU, como também a integração do software, né, de inteligência artificial da NVIDIA, que é mega importante, né, Exato, exatamente. para Isso, isso. voltando um pouco, né, pessoal? Eu acho que vocês lembram que o Datri falou um pouco sobre isso, sobre ter processamento paralelo, né? Então, assim, processadores comuns, CPUs, eles são processamentos. Eu vou botar algumas analogias, tá? Imagine você tem uma pizzaria e você vai literalmente enviar motoboy uma vez por vez. Se você tiver mais motoboys, seriam ali os seus cores. Você pode até enviar, mas para poucos clientes ao mesmo tempo, certo? Agora você imagina, e ainda assim, geralmente, um foi, o outro voltou, mais ou menos, certo? Quando a gente usa de forma paralela de GPU, você tem muito, muito mais cores, tá ok? E você pode mandar muitos de uma vez só. É a mesma coisa, por isso que você consegue acelerar os seus processos, ok? E aí, até mesmo nessa imagem, mostra isso, tá? Então, você consegue diminuir esse offload do próprio CPU, jogando essa carga para a GPU. Né? Então, assim, você consegue também otimizar esse workload, porque dependem, como aí sim, na sua imagem anterior, Guilherme, ali, quando a GPU está sendo processada para isso, você vê que ela faz vários processos ao mesmo tempo. Lembre-se que o Datri falou, tem processos que a CPU pode realizar por você? Pode, mas vai demorar mais. Então, também vai depender muito do seu tempo. E, geralmente, esses processos que você depende de resultados assim, são processos que você, sim, depende de tempo mais curto para resolver, certo? Mostrando aqui muito, muito bem nesse slide, nós temos os nossos nodes com a GPU, ok? E na camada de hypervisor tem o drive da NVIDIA. E a partir daí, por exemplo, quando você vai criar uma nova máquina virtual, você consegue visualizar essa GPU de forma direta, ok, pessoal? Claro, eu não vou entrar aqui no bit no byte, mas vamos dizer que você consegue dividir essa essa GPU para as máquinas virtuais. Anteriormente, mesmo que você tivesse a sua GPU ali, você teria que colocar como pass-through somente para uma máquina virtual. Agora você pode literalmente dividir a sua GPU para várias máquinas virtuais. Isso é interessante, porque você pode criar no Kubernetes, por exemplo, vários tipos de soluções, até mesmo para IA. Exato. Entendeu? Sim, Isso sim. que é interessante, do que você colocar somente uma máquina virtual. Você pode agora realmente dividir isso, tá, pessoal? Eu acho que assim, reforçando, pessoal, o primeiro ponto a solução é totalmente integrada com a GPU hoje, que isso aí todo mundo sabe, que a NVIDIA lidera essa parte de processamento, né, gráfica aí voltada para IA. Exato. Primeiro ponto. E aí a questão não é só o hardware, né? Existe um stack de recursos, drivers, uma solução que precisa também estar compatível ali junto com o hypervisor, etc. Compatível ali junto com o hypervisor. Com a NVIDIA entrega, perdão pessoal, vou abrir aqui o Viva Voz. E
a gente consegue integrar tudo isso e estar totalmente compatível com a solução de IA que você for rodar lá. Exato. E aí, acho que aqui esse slide é legal porque ele resume também e é direto nos pontos do GPT na box, né? Sim, é bacana Exato. porque um pouco do que a gente já falou, né? Então, a ideia é a gente ajudar os clientes a criarem uma infraestrutura dentro de casa pronta para suportar essas aplicações. E eu acho que um dos grandes diferenciais é referente também a como a gente ajuda isso, porque não é só apenas fornecimento dos equipamentos, né, Sim. que é a base da nossa solução, mas também com serviços profissionais, porque uma das coisas que a Nutanix identificou no mercado é que existia muito guias de referência, né, material de referência de 200 páginas, 300 páginas, e às vezes era um Frankenstein ali que você tem que montar. E não é isso que a gente quer trazer, a gente quer trazer algo simples e o que a gente chama de turnkey, né, pronto para ser instalado dentro de casa. E também como a gente consegue apoiar isso do lado dos serviços profissionais. A Nutanix tem 3 serviços dedicados para o mundo de IA. Primeiro serviço, ajudar a gente a fazer um brainstorm junto com o cliente, né? Um workshop de identificação do caso de uso, que linka com o que o Davi comentou logo no início. Tem que estar alinhado com a necessidade do negócio. A gente tem Exato. que entender Exato. que problema de negócio a gente vai ou resolver ou melhorar a performance, auxiliar. A gente tem que ter isso claro para a gente poder identificar qual que vai, se o LLM escolhido, se a linguagem escolhida de modelo vai ser responsável, vai conseguir entregar esse resultado, quais são os componentes. Então, o primeiro bate-papo é para a gente definir o escopo do projeto. Exato. Depois disso, a gente vem para o modelo, a gente vai começando a detalhar mais. Então, o segundo serviço é de design. Então, a gente consegue apoiar vamos começar com quantos usuários? Para qual o escopo a gente vai transformar esse caso de uso? A gente dimensiona essa plataforma. Qual a base de dados? De Qual onde que é a vem? base, qual que é a volumetria, o que que você espera de crescimento. Então, o segundo step é desenhar e o terceiro step é ajudar na implementação. Então, a gente consegue fazer aquela implementação, até o pessoal está vendo na tela, a toda aquela camada roxa ali de infraestrutura, primeiro, para máquina virtual, container, o armazenamento, aquela camada de deep learning que a gente comentou, a gente consegue implementar para os clientes e os clientes entram com as aplicações e com a customização que vai ser feita pelos cientistas de dados. Então, a gente abstrai todo esse serviço dentro do ambiente. Isso é Perfeito. interessante porque quando a gente consegue visualizar que tipo de workload que o cliente quer, muitas vezes, pessoal, até mesmo as GPUs têm diferenciações. Exato. Então, assim, você pode ter um workload realmente mais parrudo e você vai para uma GPU realmente mais forte. Ou não, inicialmente você pode ir para uma GPU mais fraquinha, para poder ajudar nesse processamento. Então, tudo isso é interessante para quando a gente conversa isso com você e a Nutanix presta isso para você, né? Isso que é interessante realmente. A gente está E aí- sempre trabalhando em 4 mãos aqui. A gente tem alguns parceiros também que estão aqui com a gente e acho que a gente tocou em alguns pontos interessantes aqui e que é legal comentar com eles, que é o quê? Pessoal, quando a gente for fazer um projeto em conjunto, né? E também clientes que estão conosco aqui, tá? A gente precisa, para nós sermos mais efetivos, quanto à tecnologia, isso está tranquilo, mas a gente quer entregar da melhor forma, então a gente precisa entender o negócio. A Exato. gente precisa entender quais são os desafios do cliente, quais são os desafios de você que está nos assistindo. Então, é mega importante. Não adianta eu só achar que eu preciso colocar uma tela para fazer uma pergunta que não vai resolver. Exato. Exatamente. Não, e mesma coisa, a gente conversa bastante, né? Existe até, às vezes uns conceitos que às vezes só por ter a GPU já é algo que já Exato. está pronto, né? Mas existe todo um trabalho para, de fato, a Nutanix quer que a gente azeite ali toda a infraestrutura para que você não seja frustrado, né? Então, para Exatamente. justamente não ter uma frustração de ter algo que no final você não vai conseguir atingir. Sim. E aí, antes até de eu terminar a parte da demonstração, você pode botar na crise aí Claro. os casos de uso? Só para eu contextualizar o que eu estava Perfeito. mostrando no preview, Casos de uso, deixa eu pegar aqui. aquele 14 ali. Porque a gente está comentando, né? Então, o que a gente tem visto no mercado, né? Isso é que acho que é legal da gente passar essa visão no Tanix, né? Do que a gente tem visto, tanto os clientes procurando, quanto que a gente identifica que são os principais casos de uso. Primeiro de, assim, a largada, assim, com grande distância dos outros é o chatbot. O chatbot é o caso de uso primário para as empresas começarem a entender, né, e tornar algo tangível o que é a inteligência artificial dentro de casa. E como o chatbot eu estou vendo sendo utilizado?
para clientes externos. Então, vamos fazer um exemplo. Uma universidade agora, em agosto, né? Geralmente julho, agosto tem aquela fase de rematrícula, de ajeitar esse processo. Imagina o quanto de solicitação de novos estudantes não vai ter para tratar com o mundo externo. E também tem um lado do chatbot para o mundo interno, que é o caso de uso que eu comentei, que a própria Nutanix fez esse processo para entregar para a gente dentro de casa. Então, o chatbot, ele não é só aquele atendente remoto para falar com o usuário final, mas também para ter um FAQ dentro de casa, melhores práticas, resolução de problemas. Ele é um ator que pode trabalhar internamente dentro das empresas. Então, Exato. eu estou vendo ele com esses dois papéis muito focado em produtividade. O segundo passo é a questão do Copilot. O Copilot é um assistente que ele ajuda tanto no desenvolvimento de código quanto na validação de código. Então, a gente até estava fazendo alguns testes recentemente lá, o pessoal está trabalhando bastante com container dentro da Nutanix, e aí o meu chefe veio da Red Hat e ele estava demonstrando para a gente que ele estava um tempo sem trabalhar com Kubernetes, e aí ele estava com dúvida numa sintaxe. E ele utilizou uma linguagem de IA para justamente validar a sintaxe do código para ver se estava correto ou não, e ela consegue te direcionar nesse processo. Então é algo que também, focado em produtividade, e a gente sabe que a linguagem de código hoje ela é muito padronizada. O que é difícil é você ter a lógica. Exato. A linguagem é o de menos. Você tendo a Sim. lógica, você aplica para a linguagem. Então, às vezes você fica batendo cabeça ali por causa de uma vírgula, atrasando todo um desenvolvimento de processo, você consegue simplificar esse processo através de um Copilot. E o terceiro, que é o mais avançado, que já demanda uma maturidade maior, mas é quando você consegue alinhar muito mais as necessidades de negócio, que é quando você consegue começar a fazer comparativo de documento, fine-tuning da solução, você refina o modelo que você já pegou pré-pronto da internet. E aí, quais são as ideias, né? Tem um cliente que a gente estava conversando que ele tem um problema que é alta rotatividade de funcionários. E aí, sempre quando entra um novo analista, eles fazem análise processual, né? Eles lidam bastante com o processo, e o analista tem um tempo de ramp-up, né? Um tempo de maturidade ali para começar a rodar bastante dentro da empresa, demora esse processo, para ele ter essa percepção de análise de um processo. Então, o que eles querem fazer? Uma IA que vai analisar todos os processos e quer entregar para o cliente um percentual, por exemplo, olha, com base nesse novo processo que chegou, 80% dos casos eu resolvo através de um acordo entre as partes, ou através de uma redução do valor, eu não sei. Mas ele quer entregar algo pré-pronto para ajudar na tomada de decisão dessa pessoa que acabou de chegar. Um outro caso de uso tem uma empresa, assim, bem fora do ramo de tecnologia, que é um escritório de advocacia. E ele quer criar um super advogado. O que ele quer fazer? Um escritório que tem mais de 50 anos. Imagina o quanto de processos que ele não tenha. E ele quer fazer, e assim, ele foi vendo que fazer isso na nuvem pública era totalmente caro. Ele pegou, acho que, dado de alguns meses e já saiu alguns milhares de dólares para ele poder fazer esse processo. Exato. Imagina. Bom, tudo é dolarizado, né? Então, Exato. a nossa moeda é fraca com dólar. Isso é um fato, não tem que Imagina questionar. você fazer isso levando para um projeto, um escritório que tenha 50 anos de processos, né? Então, o volume de dados é muito grande também. E um terceiro caso é transcrição de áudio. Hoje a gente tem diversas linguagens prontas que fazem isso, e um desses órgãos, ele trabalha muito com gravações, e ele conta com um time de pessoas para escutar e fazer a transcrição do áudio. Então, ele quer automatizar todo esse processo através de uma solução de IA. Então, aqui são 3 pilares, né, que a gente consegue compartilhar de casos de uso que a gente vê que são os mais estão sendo mais em uso, né, ultimamente. E aí, pegando esse gancho do Copilot, eu vou trazer aqui de novo para fechar essa parte da demonstração. Assim, a gente está até com, eu não sei quanto tempo de demo, mais ou menos. Uns 30 segundos. Então. E aí a gente pode ir um pouco isso. Tá, deixa eu só então fazer um aviso aqui, pessoal, que é o seguinte. Antes de passar para você, que aí você já pega a tela de uma vez. Beleza. Pessoal, esse aqui é o nosso time, tá? Eu, Guilherme, vocês conhecem, Davi. E eu queria também destacar também o Vitor, tá? Que também é da nossa equipe. E o Alisson, que é também nosso arquiteto, não pôde estar aqui, infelizmente, porque ele está em Curitiba, tá? Ele é um especialista de data center que fica lá em Curitiba. O Vitor e o Alisson também colaboraram muito para a realização desse webinar, né? Então, quero dar o devido valor aqui para eles também na colaboração. E, por favor, pessoal, nos procurem no LinkedIn, fiquem à vontade para entrar em contato, ser uma conexão.
o que a gente puder apoiá-los aí, tanto não só em solução de AI, de Nutanix, mas para outras demandas que vocês tenham de data center. Esse é o nosso time aqui. Fiquem à vontade para sermos uma conexão aí, tá? Quer pegar a tela agora, Datri? Vou. Rapidinho aí eu já. Aí você já emenda depois já do demo quiz aí. Boa. Só, com licença, Alisson aqui. Bom, pessoal, agora contextualizada a questão de Copilot, né? Deixa eu ver só. Só me confirma aqui, qual tela vocês estão olhando? Deixa eu ver aqui. É a tela do self-service? É do self-service. Ah, ótimo. Então, a gente comentou, pessoal, sobre a questão de um Copilot, né? E aí, eu estava falando sobre a parte de marketplace que a gente tem dentro, né? E customização dos nossos blueprints, que é todas as informações ali da VM. E como a gente está usando IA, a gente vai aplicar IA dentro do nosso produto. Então, dentro da parte do self-service, vai ter uma opção que é um assistente no Nutanix AI. E a gente legal. consegue passar um comando para ele, por exemplo. Eu quero criar um blueprint, um template, posso colocar assim, de uma forma muito simplista, que vai bem mais do que isso, mas quero criar um blueprint aqui de um Linux Apache com uma vCPU e 1 GB de memória. Valido aqui, ele me gera esse código. Para Cara, você que gerar, genial, para cara. você gerar a automação da criação desse desse blueprint. blueprint. E aí, além disso, né? Porque além das criações, a gente consegue interagir com esse código. Posso aumentar aqui para 4 GB e 2 vCPUs? Ele vai lá, gera, me mostra. Posso refazer alguma revisão que venha a ser necessário. Confirmo. Consigo ter um preview. E aí aqui a gente comentou de blueprint, né? Então ele mostra todas as dependências, ordens de instalação de legal. pacotes. Aqui do lado ele mostra um resuminho da máquina virtual também, todas as variáveis que a gente pode aplicar. E da mesma forma, a gente já consegue partir aqui para a implementação desse Apache. Então, em poucos minutos aqui, a gente já consegue ter uma aplicação up and running ali também para a gente utilizar. Então, Legal. essa é a ideia, é não só suportar workloads, né, mas cada vez mais os clientes e parceiros vão ver IA nos nossos produtos, né? Assim, a gente não só fornecer para ele fazer o uso da IA para o negócio, mas inclusive no dia a dia, né? Nas ações do dia a dia. Então, por exemplo, ela te apoia para criar um template de automação para a criação de uma VM Linux. Então, já incorporar, inclusive, na própria solução, enfim, né? Então, mega importante. Exatamente. Vou colocar aqui na tela, pessoal, agora para a gente fechar. Obrigado pelo tempo de todos. Vou colocar o quiz aqui, eu vou mandar o link no chat também para que Isso. vocês possam acessar. Pessoal, Rapidinho, Guilherme, tem só mais uma pergunta aqui do Daniel, enquanto você está colocando aí, ô Datri. E se a gente tem uma calculadora que pode ser usada para previsão de custo de VMs e serviços? aí, pessoal, como é que a gente faz, tá? Me procurem aqui, ou procurem o Davi, o Vitor ou o Alisson. De novo, essa equipe aqui ela está pronta para atender nível nacional 100%. Nós fazemos um assessment do ambiente de vocês. Então, como que está o consumo dessas VMs? Qual que é a quantidade dessas VMs? Se tiver algum servidor bare metal, etc., eu consigo trazer no portal para você e te mostrar qual que é o consumo, qual que é inclusive o dimensionamento total desse workload. Então, totalizando todo o teu ambiente vai dar X CPU, X memória e X de armazenamento, por exemplo, e o throughput de rede, e eu trazer isso para um dimensionamento no Nutanix. Tá? Aí sim, nesse dimensionamento, né, fazer um sizer do ambiente, do teu ambiente com o cenário Nutanix, aí sim a gente consegue entrar digamos, essa variável de grandeza, de qual que é o investimento e etc. Tá? Basicamente é esse o processo, tá bom, pessoal? Vamos lá, tô entrando no pessoal. Beleza. Beleza, tá Sim, certo estão aí. entrando então. Tá certinho, o pessoal tá entrando. Vamos aguardar aí. aí. 338 1915 aí, se puder mudar de nome, não sei. Enfim, Tem um número aí, acho que é IA, será que é IA que entrou? não sei. Isso aí vai ser. Tem um Android aí já.
Bom, pessoal, mais um minutinho aqui para a galera entrar. Ó, estamos com Mas 50 pessoas aqui na conferência. Temos 20 lá no portal. isso. Então, pessoal, vocês escaneiam com o celular aí o QR Code, ele vai abrir o link, ele vai pedir o nome de vocês, né, para você entrar, e você dá um join, que aí você vai entrar aqui no quiz. Esse quiz tem perguntas aí do que a gente falou, Exato, bateu papo aqui 5 perguntinhas Cinco. aí Tá ótimo. e o link tá no chat também, tá, pessoal, do Teams. Para Legal. reforçar, ficar mais fácil, se alguém tiver no computador. Boa. Acabei de mandar lá. Dá para acessar tanto pelo celular, né, pelo QR Code, ou no link que o Datri compartilhou com todos aí no chat, tá, pessoal? Quando eu for startar aqui o quiz, pessoal, só para ficar claro, na parte superior tem duas opções. Tem uma que é o Q&A e a do lado é pool. Então, só reforcem para vocês estarem no pool, para não ter nenhum problema Perfeito. de participação. Exatamente, pessoal. E se vocês olharem aqui para o share aqui, né, que tá do Datri, vocês vão que o nome confirma que o nome de vocês já entrou, aí é só aguardar que logo mais a tela de vocês vai entrar a pergunta. Dá os prêmios aí. Vamos nessa, pessoal. Vamos Vamos lá. entrar aí Vocês- e já vai iniciar. Então, ó, Mochilinha. a gente tem a mochila da Vai, mochila muito boa, tá? Essa mochila da é o Vai. primeiro lugar, tá? E esse aqui vai ser para o segundo. Esse aqui, pessoal, é um mousepad, tá? É um Boa. mousepad grande, tá? Bacana. Até pessoal, se alguém tem. Se alguém é gamer aí, tudo mais. Eu não vou abrir Tá. porque tá bem lacradinho, mas depois a gente compartilha a foto, tá? E aí, por favor, deixa os contatos depois. Acho que a equipe tem aqui os contatos. Ah, sim. Eu acho que o Alisson também. Pode abrir o microfone aí, Alisson, se você Diga aí, quiser dar Alisson. uma palavrinha. Sim, só para Acho que dá para comentar, começar aqui. Então, 24 pessoas. posso falar aí, Se Datri? É porque eu não tô Ó, escutando. Peço até desculpa, eu tô vendo que ele tá falando, mas não tô Nós escutando. não estamos escutando o Alisson. Por conta, você, Franco, por conta da microfonia aqui, tá? Mas pode seguir, Alisson. então tá bom. Não, só para comentar que esse foi o primeiro webinar da transformação digital aqui da Positivo, e que haverão próximos aí, aproximadamente um a cada mês, sobre diversos assuntos. E até o final desse ano aí estamos agendados aí para fazer novas apresentações de diversos assuntos de data center para vocês, beleza? Ok? Beleza. Valeu, Alisson. Obrigado, Alisson. Vamos começar o quiz então, tá, pessoal? Então, 25 pessoas. Quem entrou vai concorrer. Quem não entrou, pessoal, vai acabar perdendo aí. Vamos lá, vamos iniciar. Vou soltar aqui. Primeira pergunta, pessoal, lá. Qual o principal caso de uso considerado pelas empresas para começar no mundo de IA? É isso aí, ó o tempo, pessoal. 9, 8. Tem que ser, Tem que ser rápido. tem que ter agilidade nos dedos ali. Chatbot. E aí, Dado? Será que é? Será que é o chatbot? Vamos ver. Boa. Pô, essa aí também foi mamão com açúcar. Essa aí. Eu tô bonzinho. Tá bonzinho, cara. Boa, pessoal, o chatbot é a porta de entrada, assim, ele é o que consegue quebrar a barreira, apresentar o conhecimento ali inicial, fazer as empresas se tornarem Sim. mais confidentes, né? Exatamente. E é o que popularizou agora, democratizou esse acesso, né? Exato. Então, sem dúvida. E assim, é algo que ele não é tão avançado. Lógico que ele pode se tornar cada vez mais complexo dentro das empresas, mas de uma forma muito mais simplificada, até como a gente consegue ajudar, as empresas conseguem implementar e já começar a extrair benefícios, né? Então, eu acho que é o que tem um retorno de investimento bem ágil ali. É interessante que a gente já tem isso. Assim, a gente pode pegar um modelo. Segunda pergunta. montado. Desculpa, Davi. Qual a tecnologia de armazenamento utilizada pelas empresas para armazenar a grande quantidade de dados onde serão refinadas as soluções de IA? Aham. É que a gente tem algumas, né? Arquivo, bloco, objeto, Fita. Quem prestou atenção, pessoal? Não acredito que ninguém Oh. selecionou fita. Ah, Caramba, hein? ainda bem, o pessoal sabe que não é mais usado, né? Bom, pessoal, Pessoal, é 11h33, a gente já tá acabando, tá, pessoal? Tem um pessoal que precisa sair. Mas objeto, né, é o que a gente comentou, é o mais utilizado, né? Então, exato. Ele consegue entregar grande capacidade, armazenar arquivos de tamanhos grandes e entregá-los de uma forma mais ágil do que, por exemplo, arquivo ou bloco. Muito bom.
Beleza? Preparados aí? Próxima pergunta. Qual a tecnologia necessária para permitir escalabilidade para aplicações de IA? Máquinas virtuais, servidores, containers ou workstation? Isso é interessante, hein? Vamos ver se o pessoal É. prestou atenção. Vamos ver. Na próxima eu vou colocar a musiquinha do Gugu lá. Bom, aqui a gente teve. A maioria ainda levou. Máquinas virtuais, pessoal, elas são utilizadas, mas em pequena escala, né? Sim. Quando a gente precisa escalar de fato, né? Trazer uma maior número de usuários, o caminho vai acabar sendo a parte de containers. Eles acabam sendo muito mais flexíveis, eles abstraem a camada do sistema operacional, então eles conseguem ter uma agilidade muito maior e até portabilidade muito maior do que uma Exato. VM. E aí isso linka, pessoal, com modernização de aplicação. É isso. Tá? Exatamente. Então, maior fator de escalabilidade. Quais são os desafios de implementar IA em nuvem pública? É, APIs proprietária, custo por token, sensibilidade da informação ou todas as alternativas? essa é delicada. Isso aí, vamos ver se pegaram aí bem o que a gente comentou aqui. Boa, Boa, maioria, todas as alternativas. todas as Isso aí. alternativas, pessoal. Ela é ótima para a gente começar, né? Para vocês terem como uma primeira porta de validação, mas no passar do tempo se mostra que os custos e os desafios crescem ali de forma exponencial. Exponencial, isso aí. Exatamente. E a última, molezinha aqui para vocês. Se a gente tem como ajudar vocês para a implementação da infraestrutura, sim ou não? Ah, isso aí você também foi ser bonzinho, né? Me faltou criatividade, tá? Mas só repassando, né, a gente consegue apoiar ali no processo de implementação daquele core e os clientes focam nas aplicações, que é o core core do business. E vamos lá, rufem os tambores aí para os vencedores aí. Vamos ver. Quem ganhou a mochila e quem ganhou o mousepad? Erivelton César acertou 5 das 5, mas o Erivelton foi o mais veloz, pessoal. Exato. Tá? E o Rui também Foi na foi- ponta foi- dos dedos aqui. Junto com o Fabrício É. também. Olha isso, cara. Um segundo. um segundo. É quase um tempo de. É quase Fórmula 1. Fórmula 1 aqui. Aí, ó. Pessoal, depois a gente vai entrar em contato para entregar os brindes. Eu só queria agradecer imensamente a participação de todos aqui. Os webinars, eles vão ser periódicos, tá? Então, a tendência agora é que vocês tenham mais conteúdos nossos aqui quinzenalmente. Agradecer demais a participação aqui do nosso convidado, Isso Luiz aí, Datri. né? Datri, obrigado aí. Obrigado, pessoal, pelo Muito bom tempo. recebê-lo. Davi. Obrigado, É isso, cara. pessoal. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um Valeu. abraço. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, Parabéns aos ganhadores.